Olá, sexto ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o primeiro assunto do terceiro bimestre, que será a Grécia Antiga. Grécia Antiga é um conteúdo muito interessante porque parece distante, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês devem estar acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio, não é isso? Mas o que vocês talvez não saibam é que os Jogos Olímpicos eles têm origem na Grécia Antiga. Os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram na cidade de Olímpia e muitas das modalidades que até hoje são feitas nos Jogos Olímpicos, elas têm origem grega, eram praticadas pelos gregos antigos. Então, anos antes de Cristo nascer, lá na época da Grécia, já se praticavam os Jogos Olímpicos. Muito legal, né? Além dos Jogos Olímpicos, nós temos muitas outras heranças gregas no nosso dia a dia, como, por exemplo, a mitologia grega, os deuses gregos. Não é que a gente acredite nos deuses gregos, mas eles estão muito presentes, por exemplo, nos filmes, nas séries. Tem muita coisa da cultura grega que está no nosso dia a dia. Até mesmo a arquitetura. O modo de se construir as coisas é uma herança grega. A ideia de se fazer tudo muito equilibrado, muito certinho, tudo medido. Os gregos, eles eram muito certinhos, então, se você for ver os templos que eles faziam, as colunas, né? Tudo muito bem feito, tudo muito grande, tudo muito medido, tudo muito equilibrado. Então, nós temos essa herança também relacionada com a arquitetura, entre outras coisas que nós vamos ver aí ao longo do conteúdo, certo? Para começar, o que vocês têm que saber? Primeiro de tudo é como e onde surgiu a Grécia, tá? A gente costuma dizer que a Grécia surgiu num local chamado Península Balcânica. No livro de vocês tem um mapa, e lá nesse mapa está pintado de vermelho todas as áreas que foram ocupadas pelos gregos, tá? Mas está em destaque lá escrito Grécia, em uma parte lá da Europa chamada Península Balcânica, tá? É ali que surgiu, que depois se espalhou para uma parte da Europa, para a Ásia, etc, tá? Então, a Grécia surgiu ali na Península Balcânica, tá? Como surgiu a Grécia? Primeiro de tudo, ali perto da Península Balcânica tinha uma ilha, tem no mapa, né? Ainda tem essa ilha, tem lá no mapa, vocês vão localizar, a Ilha de Creta. Lá na Ilha de Creta surgiu uma civilização, tá? Essa civilização que surgiu lá na Ilha de Creta é chamada de civilização minoica. E aí lá se criou essa civilização com seus templos, suas cidades, tudo, tá? Essa civilização existia lá na Ilha de Creta, perto da Península Balcânica. Ao mesmo tempo que a civilização minoica existia na Ilha de Creta, lá na Península Balcânica se formava uma outra civilização a partir de povos vindos da Ásia, que eram chamados de povos indo-europeus, tá? Os principais deles eram os aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, tá? Esses quatro povos principalmente, aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses quatro povos, chamados de povos indo-europeus que vinham da Ásia, formaram uma civilização na Península Balcânica, chamada civilização micênica, tá? E aí o que acontece? A civilização micênica da Península Balcânica e a civilização minoica da Ilha de Creta acabaram interagindo, acabaram trocando experiências, trocando influências. Futuramente a civilização micênica acabou invadindo a Ilha de Creta e se juntando, né, com a civilização minoica, e aí essas culturas acabaram se misturando. Então, a gente costuma dizer que a Grécia é uma mistura da civilização que surgiu ali na Ilha de Creta e da civilização feita pelos povos indo-europeus. E aí depois foi se desenvolvendo, foi evoluindo e tudo mais, certo? Então, se eu perguntar para vocês assim, como surgiu a cultura grega, a Grécia Antiga? A partir da junção da civilização minoica, que surgiu na Ilha de Creta, e da civilização micênica, que surgiu na Península Balcânica. Pronto, só isso, tá? Também, nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, é preciso que vocês aprendam uma coisa muito, muito importante. Que a Grécia, ela não era um país, uma civilização unificada. Ela não era.
ela era um conjunto de cidades independentes. Esse conceito de cidades independentes vocês já até viram em outro povo. Lembra quando nós estudamos os maias? Quem se lembra? Eu falei que os maias eles não eram uma civilização assim unida. Eles eram um conjunto de cidades independentes. É a mesma coisa a Grécia. A Grécia ela é um conjunto de várias cidades e cada cidade é dona de si. Cada cidade cuida de si próprio, não tem uma pessoa para administrar todas as cidades. Não existe isso, certo? E as principais cidades, estados da Grécia Antiga são Atenas e Esparta. São elas duas que nós vamos imaginar nesse vídeo. Hora ou outra, eu posso deixar de falar cidade-estado e falar polis. Geralmente, para nos referirmos a essas cidades gregas, a gente chama polis, tá? A gente não chama cidade-estado, a gente chama polis, mas vocês sabem que cidade-estado e polis são a mesma coisa. E além disso, cada polis tinha uma forma de governo. Às vezes, numa polis era uma monarquia, que é o governo de um rei. Em outra polis era uma diarquia, que era o governo de 2 reis. Às vezes era uma oligarquia, que é o governo de uma elite. E assim ia variando, certo? Cada polis era independente uma da outra. E nós iremos estudar primeiro Esparta, depois Atenas. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Foi mais para falar sobre a localização dos gregos, como surgiu e um pouquinho sobre as polis. Na próxima aula, a gente aprofunda mais esse assunto de Grécia. E é isso. Até a próxima.